Boa noite, meu nome é Roberto e nós estamos junto com vocês para ministrar a nossa quarta aula de exegese do Novo Testamento. Nós, na aula passada, estudamos a parte de análise léxica, que se constitui no estudo analítico do significado e do sentido da palavra na língua grega. Exemplo, nós temos em Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 12, uma afirmação de que Jesus ele tem na sua mão uma pá. Quando nós pensamos em pá nos dias de hoje, nós pensamos numa espécie de colher gigante que a gente pode utilizar para deslocar areia, brita, cimento, qualquer coisa do gênero. Mas quando a gente analisa essa palavra e entende o significado e o sentido dela, a gente vai descobrir que pá, no contexto do Novo Testamento, era um instrumento parecendo um garfo gigante, que era utilizado para se recolher o feno ou a palha, como o próprio texto bíblico diz. Então a análise léxica ela é muito importante, não só para nós descobrirmos como culturalmente as coisas eram utilizadas, mas para descobrir o sentido, porque na nossa Bíblia está escrito pá. Quando você vai para o texto grego, a ideia é pá de joeirar, ou seja, é a pá de fazer a separação, ou o garfo gigante, como eu disse, de fazer separação entre a palha e o trigo. Nós estudamos também, na aula passada, no nosso terceiro encontro, a parte de análise da estrutura literária do texto. Nós trabalhamos com a parte de formação e construção do texto grego, que nós falamos que é sempre feita por meio de um pensamento hebraico. E dentro dessa estrutura de pensamento, nós analisamos aquilo que na construção da literatura hebraica nós chamamos de paralelismo. Nós estudamos as várias formas de paralelismo e nos faltou ainda um último ponto, que era analisar o texto de Mateus, capítulo de número 3, especialmente o versículo 11 e o versículo 12, para nós entendermos a sua estrutura analítica, para nós entendermos como é que esse texto é construído dentro do pensamento hebraico. Então, nós vamos dar continuidade na aula de hoje, analisando ainda essa estrutura desse texto, essa estrutura literária, e analisando algumas palavras em especial e a forma como esse texto foi construído. É muito importante que você, ao analisar esse texto, você perceba que existem algumas palavras repetidas, que existem algumas palavras que resgatam um sentido, e esses sentidos, às vezes, eles são contrapostos, e é justamente o que acontece aqui, em especial em Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Se nós pudéssemos dar um título para essa pequena porção de texto, nós chamaríamos de pecadores arrependidos versus raças de víboras. Nós falamos na aula passada que raça de víbora tem o sentido de alguém que foi nascido de serpente, ou geração da serpente. Nós conseguimos observar nesse texto um contraponto entre aqueles que se achegam ao batismo de João Batista como pecadores arrependidos, porque João Batista ele exige o arrependimento, e nós temos, por outro lado, os fariseus que são considerados por João Batista como raça de víboras. Então, nessa estrutura literária, nesse conjunto de pensamento dessa pequena porção bíblica, desses dois versículos, a gente vai encontrar algumas afirmações que são muito importantes. E João Batista ele vai fazer um contraponto. Mateus, ao escrever aquilo que João Batista diz, ele vai fazer toda uma argumentação por meio de contraponto. E ele vai dizer, olha, os pecadores arrependidos vai acontecer assim e assim com eles. Aqueles que são raça de víbora vão ter um final assim e assim. Então, a partir do momento que nós conseguimos entender essa estrutura de pensamento dentro desses dois versículos, a gente vai ter uma interpretação um pouco diferente do que a maioria das pessoas consegue entender como o sentido desse batismo com o Espírito Santo e com fogo. À primeira vista, sem a gente tentar analisar estruturalmente essa passagem, nós vamos entender que existe um batismo com o Espírito Santo e com fogo, e que eles são uma coisa só.
Só que quando nós analisamos o sentido da palavra fogo e a forma como foi estruturado esse versículo, nós vamos encontrar o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12 de Mateus dizendo para nós o seguinte: olha, nós temos... Não adianta vocês afirmarem que vocês têm por pai Abraão, porque uma coisa já está feita. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É isso que a Bíblia nos diz. Então, fogo aqui tem um sentido não de uma unção especial do Espírito Santo, mas sim o sentido de juízo. Consequentemente, o versículo 11 e o versículo 12 vão ter também esse sentido de um fogo de juízo. Então, quando nós ouvimos a afirmação de João Batista de que alguém vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, ele não está falando que uma mesma pessoa vai receber esses dois batismos, mas nós encontramos aqui um paralelismo antonímico. Nós encontramos aqui um texto afirmando uma coisa para aqueles que são pecadores arrependidos e o texto afirmando uma outra coisa para quem é raça de víbora. Então nós vamos, se nós pudéssemos aqui dividir esse texto, como você está observando aí no slide, você vai ver que existe uma parte A do texto que fala de um batismo com o Espírito Santo, e você vai ver que na sequência nós temos pessoas que são comparadas com o trigo no celeiro. Então, esse batismo do Espírito Santo é para aqueles que serão guardados como trigo no celeiro. E o batismo com fogo, ou seja, alguém que vai ser imerso em fogo, porque a palavra batismo significa literalmente imergir. Então, alguém vai ser imerso no fogo. E, juntamente com a ideia de alguém que vai ser imerso no fogo, essa pessoa vai ser... A ilustração que Mateus utiliza é de que essa pessoa vai queimar como palha. Então, para a gente entender toda essa construção, você precisa saber, por exemplo, como era feita a ceifa e como era feito o armazenamento do trigo. Porque o trigo, ele era separado para estar no celeiro. E a palha, ela era separada do trigo com aquela pá de joeirar, aquela espécie de garfo gigante, que lançava tanto palha como trigo ao ar. O trigo caía mais próximo e a palha caía mais distante. Então essa palha é uma palha que é separada para ser queimada. Quando ela não era consumida pelos animais, ela era queimada. Então há uma relação de paralelismo antonímico. Ou seja, quem é mergulhado na dimensão do Espírito Santo vai para o celeiro. Mas quem for mergulhado ou batizado no fogo, esse vai queimar completamente junto como a palha. E essas duas situações, elas têm relação direta com aquilo que vai acontecer conosco na eternidade. Na eternidade, aqueles que são pecadores arrependidos, aqueles que são descendência de Cristo, aqueles que são filhos de Deus, eles vão ser guardados no celeiro do Pai. Mas aqueles que forem como palha, aqueles que receberão um machado, né? Como diz o texto bíblico, esses vão ser lançados para queimar como palha, porque a descrição do fogo aqui não é uma unção especial do Espírito Santo, pelo contrário, é um fogo de juízo e juízo eterno. É aquele mesmo fogo que nunca se apaga, que o próprio Jesus vai relatar durante os evangelhos. Então, queridos, essa estrutura de pensamento, essa forma estrutural que você está vendo aí nos slides, você vai perceber que essa forma estrutural é uma forma que nós já estudamos, que nós já analisamos, mas que se nós não soubermos alguns passos anteriores, por exemplo, a questão cultural, a análise da cultura, a análise de como era feito esse processo de separação da palha e do trigo, a gente vai ter alguma dificuldade para entender que esse texto foi pensado em contrapontos.
Tanto que o contraponto ele vai começar um pouco antes do versículo 11, onde ele vai falar sobre as pessoas que são raça de víboras, ou seja, são descendência de víboras, e João Batista vai dizer, olha, não adianta vocês acharem que vocês são filhos de Abraão, porque o verdadeiro filho de Abraão não é aquele que pratica as obras dos fariseus, mas é aquele que reconhece que é pecador, reconhece que precisa entregar sua vida a Cristo, e com isso ele passa a ser, ele recebe um batismo com o Espírito, ele é imerso na dimensão do Espírito, e os imersos na dimensão do Espírito, eles vão estar para sempre como trigo no celeiro. Por fim, nós vamos começar agora a estudar aquilo que nós chamamos de análise teológica. A análise teológica consiste em pegarmos todos os detalhes que foram apresentados para nós dentro da perícope que nós estudamos, e a partir da análise desses detalhes nós conseguimos encontrar a teologia, nós conseguimos encontrar os diversos assuntos teológicos dentro do texto bíblico, de forma que nós conseguimos separá-los e estudá-los separadamente, para a gente entender o que esse texto está falando quando nós tratamos de todo o conjunto de doutrinas que nós encontramos dentro da disciplina chamada teologia. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a análise exegética, que nós vamos caminhando dentro dos passos exegéticos, que nós vamos observando a questão da visão geral, que é o primeiro passo, a delimitação do texto, a tradução, contexto histórico, contexto literário, contexto cultural, análise léxica, análise estilística, nós vamos, por fim, antes de chegar no processo hermenêutico, que é o processo onde nós interpretamos aquilo que está escrito. Então, como último passo do processo exegético em si, nós temos essa análise. E nós vamos começar a observar quais são os assuntos que começam a emergir do texto, quais assuntos começam a aparecer e quais assuntos que vão chamar-nos a atenção. Um exemplo, se nós estivermos lidando com um texto que fala sobre a pessoa do Cristo, é bem provável que nós encontremos um conjunto de doutrinas que vai nos mostrar aquilo que nós chamamos de cristologia, ou seja, o estudo de Cristo. Quando nós trabalhamos com textos que falam, por exemplo, sobre o caráter de Deus, nós vamos estar lidando com aquilo que nós chamamos de teologia, ou seja, o estudo acerca de Deus e da sua pessoa. Quando nós estamos falando de um texto apocalíptico, dentro já daquilo que nós chamamos de paralelismo progressivo, que é o contexto de Apocalipse a partir do capítulo 4, e falando das coisas futuras, das coisas que hão de acontecer, nós estaremos observando que, lógico, dentro desse texto nós vamos estar falando sobre escatologia, ou seja, a doutrina das coisas futuras. Da mesma forma, ao analisarmos Mateus capítulo de número 3, nós encontramos, dentro do capítulo 3 todo, nós encontramos uma série de conjuntos de doutrinas que formam um arcabouço teológico e que nós podemos discorrer e estudar para entender melhor tudo aquilo que foi dito, tanto por João Batista, como por qualquer um dos profetas ou qualquer outro texto que você for analisar. Nós precisamos fazer essa análise teológica porque, por exemplo, quando nós observamos o que está escrito aqui nesse contraponto entre a raça de víboras e os pecadores arrependidos, nós encontramos o texto nos dizendo que aqueles que são raça de víbora vão ser queimados como a palha. E isso nos mostra que o texto está falando de uma doutrina chamada doutrina do juízo final. E isso nós vamos encontrar dentro do arcabouço teológico. Nós vamos encontrar nos livros de teologia sistemática. Qualquer livro de teologia sistemática que você pesquisar, você vai encontrar estudos acerca do juízo final, acerca do destino eterno
das pessoas, seja para ir ao céu, aqueles que são guardados como trigo no celeiro, seja aqueles que serão condenados ao inferno de fogo. Então nós precisamos, a partir do momento que nós terminamos de fazer todos os passos, os 8 passos exegéticos, nós precisamos analisar isso de uma forma teológica. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar a analisar os assuntos que vão aparecendo. Ao longo do texto, dentro do capítulo 3, você vai ver um momento em que Jesus é batizado e lá você vai encontrar uma afirmação do Pai dizendo que este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, dentro desse texto, você consegue encontrar a pessoa de Deus que fala, a pessoa do Espírito Santo que vai aparecer como pomba, e você vai encontrar o próprio Cristo que foi batizado. Então nós precisamos estudar a teologia, que vai falar a respeito de Deus e de seus atributos. Nós precisamos estudar a respeito de Cristo, que é aquilo que nós chamamos de estudo cristológico. E nós vamos encontrar também dentro desse texto o Espírito Santo. Então nós precisamos fazer estudos que falem sobre a paracletologia ou pneumatologia. Nós precisamos estudar as doutrinas acerca dessas 3 pessoas, né? Que na verdade são 3 pessoas, mas ao mesmo tempo é uno. Nós precisamos estudar esse arcabouço acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós precisamos analisar isso teologicamente. E como é que nós podemos fazer isso? Nós precisamos ler e buscar literatura especializada. Você vai observar que nós estamos indicando alguns livros. Alguns livros são de teologia reformada, outros livros são de teologia batista. Outros livros vão apresentar várias visões teológicas, tanto batista como reformada ou pentecostal. Mas é importante que você faça a leitura dos capítulos relacionados àquele arcabouço doutrinário que você encontrou. Então, é muito importante, especialmente no versículo 11 e 12, que aquele que vai fazer a pesquisa exegética observe atentamente os assuntos do arcabouço da teologia sistemática que vão aparecer dentro do texto. Então é impossível a gente fazer uma análise séria, uma análise bem feita, se nós não observarmos todos esses conceitos que nós temos, esses conceitos teológicos que nós temos dentro do texto bíblico. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que estudar sobre cristologia, a gente vai ter que estudar sobre teologia, sobre paracletologia e vamos ter que estudar sobre soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, que vai nos apresentar qual é o destino eterno daquele que serve a Deus e qual é o destino eterno daquele que não serve. Então eu oriento a vocês que durante essas pesquisas exegéticas nós apresentamos algumas indicações para vocês. No caso, nós apresentamos a teologia sistemática do Louis Berkhof. Eu aconselho que vocês façam uma leitura minuciosa, que vocês analisem muito bem o que ele vai falar acerca do destino eterno, tanto dos salvos como dos perdidos, para que a gente consiga compreender melhor o texto. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.